de louvor e agradecimento a Deus pela vida de Lilu entre nós, nossa querida irmã. Estão aqui presentes as irmãs religiosas do movimento do Focolare, que ela participou durante 65 anos de sua vida. Estão aqui parentes da nossa família, amigos, conhecidos, todos juntos, levando a Deus uma prece pelo descanso eterno, que Deus a abrace em seus braços misericordiosos. Peço a todos que façam uma oração nesse sentido. Amém. Amém. Então, nós podemos ver como se Jesus rejeitou os seus familiares. Mas não é assim se a gente aprofunda. Porque que Jesus disse? Respondeu aquela mulher que disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. E Jesus respondeu: mais bem-aventurados são mais ainda os que escutam a palavra de Deus e a comunicam. Então aqui temos como uma fundação de uma família que não é só de vínculo de sangue, mas que é uma família unida que Deus criou, que Jesus criou, a família do reino de Deus. E Jesus está convidando os seus familiares, não tanto a se apoiar em fato que são parentes de Jesus, mas os está convidando a fazer parte de uma família mais forte, mais profunda, mais divina, mais sobrenatural. É a família dos filhos de Deus. Jesus nos trouxe esta capacidade de nos tornarmos filhos de Deus. Olha, quando eu senti o desejo de seguir a Deus, eu tinha 17 anos. Eu vinha de uma experiência não muito positiva. Eu me afastei de Deus, porque o Deus que me foi apresentado era um Deus de justiça, um Deus que castigava. E eu, na minha adolescência, queria ser livre a 360 graus. E não aceitava um Deus que me controlasse a vida. Mas um dia eu assisti a uma procissão, que era da padroeira da minha cidade. E naquele dia, quando eu vi, talvez movido pela fé do pessoal que estavam ali nessa procissão, eu olhei para o quadro e vi uma mãe e um bebê. Aí eu entendi que Deus não era justiça somente, que castigava, que Deus era amor, que Deus se apresentava a mim como uma mulher, como um bebê. Né? E então, essa experiência foi tão forte que em poucos anos me levou a me consagrar a Deus. E mesmo que isso, o movimento focolar não era sequer reconhecido pela igreja. Muitos bispos eram contrários. E
E então ninguém entendia que eu, se fosse ser sacerdote, tudo bem, mas ser leigo consagrado, assim, deixar tudo. Os meus parentes, os meus amigos eram contra. E então, daí, eu fui ter com o bispo me abençoou. Me disse que eu procurasse seguir bem o caminho da santidade, para a glória de Deus. E foi assim que eu entrei no focolário, eu fiz a minha consagração e tudo. Mas eu sempre, nunca esqueci os meus familiares, os meus pais, e eles que não eram muito, vamos dizer, não frequentavam muito a igreja, começaram a frequentar, a ir à missa aos domingos, e depois até durante a semana, a comungar e tudo. Quer dizer, Deus me deu sempre. Hoje eu estou aqui com vocês, eu deixei a minha família, a minha pátria, eu sou italiano, estou aqui no Brasil há quase 40 anos. E sou mais brasileiro do que italiano. Mas aqui eu encontrei a família que Deus preparou para mim, que era a família dos que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. E isso é muito mais que um vínculo de sangue. Dois dos meus irmãos se tornaram focolarinhos e todos eles seguiram de alguma forma o movimento. E então, depois de muitos anos, também foi preciso que as milhares de comunidades do movimento do focolário espalhado no mundo todo precisavam de uma assistência sacerdotal, não é? E então a própria fundadora, Chiara Lubich, ela pediu, não digo pediu, ela apresentou esse problema e alguns de nós, que éramos já consagrados, nos oferecemos para fazer também esse serviço sacerdotal dentro do movimento focolar. Nós não pertencemos, nós padres, focolarinhos, padres, não pertencemos a uma diocese. A minha diocese é Palmares, em Pernambuco. Foi o bispo de Palmares que me ordenou, que me deixou livre de seguir as comunidades do movimento. Por isso que nós não prestamos um serviço direto às paróquias e às dioceses, mas o fazemos através dessas comunidades que se engajam na igreja, e nós mesmos, quando pudermos, ajudamos também as paróquias. Por que eu contei isso? Porque alguém de vocês pode ficar assim pensando na Lilu como uma pessoa que deixou a família, que deixou materialmente, pode parecer isso, mas espiritualmente elevou essa família a um nível bem mais alto. O que sempre me impressionou de Lilu, eu vivi 4 anos em Portugal como responsável masculino, e Lilu veio como responsável da parte feminina. E então nós concordamos toda uma linha juntos, que Chiara aprovou e sublinhou como a linha da unidade, não é? Em Portugal.
ela escreveu no nosso relatório, escreveu embaixo, aqui tem unidade. E queria dizer que aqui se realizou o meu carisma, o meu dom, o dom que Deus fez a mim, da unidade que eu devo transmitir para a igreja, a humanidade. Não é? E então, com o Lilu, temos feito essa unidade sobrenatural que tem modelo da Santíssima Trindade, que são três, mas são uma coisa só, um Deus só. E então, isso é que hoje nós enaltecemos aqui. Toda a família de Lilu que está aqui presente e está presente diante de Deus. Queremos sair daqui com mais amor no coração e continuar esta missão que Lilu teve a vida inteira, desde jovem até o fim, não é? Não sei se eu falei difícil, vocês entenderam alguma coisa? Eu vi que vocês estavam ouvindo muito bem, direitinho, eu me encorajei. Por isso que talvez foi um pouco longo, né? O que vocês acham? Está ótimo, Padre. Está ótimo assim? Tá ótimo. E então, amém? Amém. Muito bem. Então eu vou ler aqui para vocês um perfil que ela mesma escreveu. Ela tinha recebido, né, de Chiara uma palavra do Evangelho para viver. Então essa palavra é a seguinte: porque olhou a humildade de sua serva. E realmente Lilu fez vida essas palavras. Então a vida de Lilu é muito rica e foi relatada por ela mesma em muitas circunstâncias em que testemunhou a sua história. São suas estas palavras: nasci em Recife, em uma família numerosa, com 10 irmãos. Minha família foi morar em Camaragibe. Terminei o curso secundário com uma grande crise existencial. Aparentemente, tinha tudo para ser feliz. Uma bela família, riqueza, viagens, divertimentos, porém nada me satisfazia. Embora minha mãe fosse muito religiosa, eu cultivava um Deus muito distante, como um ser superior, uma fé de tradição. Olhava ao mundo ao redor e via sofrimentos e injustiça, e dentro de mim nasciam muitas perguntas sobre o porquê da vida. Fui estudar filosofia pensando que teria respostas, mas depois do entusiasmo inicial veio a decepção. Como encontrar em teorias sentido da vida? Em 1958, fui com algumas amigas para uma viagem à Europa, Portugal, Espanha, França. Me fascinaram com suas obras de arte, mas voltavam vazios, os porquês sem resposta. No mês de setembro, estive em Lourdes. Se celebrava o centenário das aparições. E ali nos pés de Maria, fiz uma oração e pedi a Maria que me fizesse entender o sentido da vida. Poucos dias depois, chegamos em Roma e um sacerdote brasileiro me convidou para conhecer um movimento novo que estava surgindo. Fui acolhida por Fiore para uma Mariápolis em 1959. Minhas amigas não se interessaram,
Mas eu decidi, eu vou. Aguardava que chegássemos à França e de lá iria para Trento. Mas houve uma série de imprevistos e chegamos a Paris no final de agosto. Fui ao consulado procurar correspondência da família e encontrei uma carta de Fiore. A Mariápolis vai ser adiada por mais 10 dias. Não tinha tempo a perder e naquela noite mesmo eu parti. Parecia uma loucura. Me sentia impulsionada dentro por alguém de um modo quase irresistível. Na estação estava Lia, que tinha vindo ao Brasil com Marcos e Fiore. A Mariápolis revolucionou minha vida. Paz, alegria, plenitude. Uma única grande família. O segredo, Jesus abandonado. Resposta a todos os porquês. Se fez escuridão para nos dar luz. Se fez angústia para nos dar a paz. Se fez solidão para nos dar a companhia do Pai. A dor, a cruz eram porta. Um sentido novo. Se Jesus sofreu tanto, também eu deveria dar tudo. Escolher Jesus como tudo. No dia 8 de setembro, festa da Natividade de Maria, Chiara quis se encontrar com um grupo das brasileiras. Algumas tinham vindo diretamente de Recife. Foi um momento único e inesquecível. Falou com cada uma em particular. Quando chegou a minha vez, eu disse que queria seguir Deus na sua estrada e estava pronta a deixar tudo logo. Chiara me olhou um pouco surpresa e perguntou: e sua família? Os estudos, como vai fazer? Na verdade, não me parecia de deixar nada porque tinha encontrado tudo. Vendo a minha decisão firme, Chiara disse: se vê que Nossa Senhora lhe chamou na metade da estrada. E como não havia nenhum focolare no Brasil, ela pensou em levar-me para um focolare em Roma, onde a vida com Jesus em meio me parecia um retorno aos tempos de Jesus. Desde então, Maria me conduziu sempre em frente nesta divina aventura maravilhosa. Em 1960, recebi de Chiara a minha palavra de vida, porque olhou para a humildade de sua serva. Voltei ao Brasil e enfrentei a oposição de minha mãe, porque ela descobriu que o movimento não era aprovado pela igreja. Em 1961, fui com ela para falar com o arcebispo D. Carlos Coelho, que ele disse: quando Deus chama os pais, não pode impedir. Prossegue a divina aventura do amor de Deus sempre novo. Foi para Recife, Belém, São Paulo, Roma. Estive fora do Brasil por mais de 40 anos. Deus me concedeu o dom de trabalhar por 14 anos na secretaria de Chiara, muitas vezes na sua própria casa. Depois fui para Istambul, na Turquia, país na sua maioria muçulmano. Do Oriente Médio fui para o extremo ocidente, Portugal. Enfim, um grande voo para o extremo oriente, Tóquio, no Japão, onde a população é prevalentemente shintoísta e budista. Para mim, foi um grande enriquecimento conviver com povos de culturas e religiões tão diversas e comprovar como o ideal é universal. Depois retornei ao Brasil em 2014 e o amor de Deus me trouxe justamente para Mariápolis, Santa Maria, que vi nascer no ano de 1965. É difícil exprimir a alegria e comoção que me invadiram ao constatar que as palavras proféticas de Chiara
em 1965, se tornaram realidade. Entre os coqueirais, uma cidade está surgindo. A Mariápolis, no Brasil, é realidade. Continuo a divina aventura do amor de Deus e de Maria na minha vida. Na Mariápolis, Lilu passou a participar dos encontros, escola de formação, onde com alegria e generosidade contava aos jovens, crianças, adultos as suas aventuras, que preparava, ilustrando com fotos. Retomou o contato com os familiares e procurava se fazer presente nas datas especiais. Em 2023-24, começaram a aparecer sinais que a doação que Lilu viveu de forma tão intensa e radical estava para sofrer uma transformação. E, embora falando muito pouco, ela sempre acolhia com um sorriso todos que chegavam no focolário e deixava fotografar com doçura. A partir de maio de 2025, começaram a se acentuar os sintomas da provação que Jesus abandonado lhe confiou como esposa fiel. Descobrimos um tumor que foi se agravando até que foi hospitalizada em setembro. A terapeuta da clínica que fez o prontuário afetivo lhe perguntou há poucos dias: quais são os seus amores? Jesus, a família e a comunidade. O que mais lhe importa? Respondeu o amor recíproco. Sempre consciente, rezando e oferecendo tudo pela obra, pela paz no mundo, por tudo que lhe comunicávamos. Acolhia com um sorriso quem chegava até ela. Então, nós estivemos presentes durante a tarde com a Cecília, né, éramos ali, inclusive com o médico, né, e nessa tarde nós cantávamos, né, as canções dos primeiros tempos, as canções que ela gostava. E foi assim um momento muito belo, muito assim divino, sacro, né, porque se aproximava o momento que Deus chamava, né, para o paraíso. E Deus a chamou e ela partiu suavemente. Essa foi a experiência de Lilu e pra gente, assim, pra mim, ficou muito forte, que se dá Deus no silêncio, não precisam de palavras, né? E Lilu foi essa presença, né? Que também, a um certo momento, chegou um médico, né? O Dr. Wagner, e ele também ali foi uma coisa muito linda. Eu vou contar só essa experiência, porque depois eu soube, através do fundador do movimento dos viventes, né, que um dia eles foram lá no centro de Mariápolis, né, porque eles são muito, assim, estamos juntos, né, e Lilu foi falar para eles. E um deles fez uma pergunta: ô Lilu, quando Deus nos chama, o que é que a gente tem que fazer? Ela disse: responder logo, imediatamente, para não perder a graça. E assim foi Lilu, que respondeu imediatamente. Como? E depois a Lilu foi a primeira focolarina do Brasil, das Américas, né? Então isso, das Américas, né? Então a gente não sabe com quem a gente vive, né? E a cuidadora lá, ela disse assim: a gente cuida das pessoas, mas não sabe quem são essas pessoas. Eu descobri quem era a Lilu, né? Assim. Obrigada. Responsável do movimento no mundo, ela diz: nós pedimos para Lilu o paraíso
e o cêntuplo por sua vida doada a Deus na obra de Maria, porque esse é o nome do movimento dos focolares, Obra de Maria. A Márvia, que é a nossa responsável nacional, ela diz: com o coração cheio de saudade e gratidão, recordamos a vida de Lilu, uma presença luminosa entre nós, que deixou um rastro de amor, fé e unidade. A sua vida reflete o amor de Deus em uma pessoa que se encantou por Jesus e o seguiu, abraçando o carisma da unidade na mesma estrada de Chiara. E nos últimos anos, vividos na Mariápolis Santa Maria, a encontramos ainda mais refinada e provada, com uma dignidade de quem sabe perder, enraizada no essencial. Pedimos a Deus que ela, envolta na sua luz, continue a tecer laços de unidade no céu, intercedendo por todos nós, e que seu exemplo de vida siga nos inspirando a sermos fiéis a Jesus. Como ela ficou 14 anos em Portugal, vários quiseram mandar mensagem, né? Então, uma mandou dizer assim: para mim, Lilu foi especial, muito delicada, o amor para cada um. Era mesmo uma pequena Maria, um exemplo de como dizer a verdade sem ferir, com delicadeza. Eu tenho enorme gratidão por ela. Aí outra, que foi corresponsável com ela no período que eles eram dois, que levavam o movimento para frente, lá em Portugal. Éramos como irmãos. Nunca senti que ela usasse a sua idade física, era 12 anos mais velha do que eu, ou a antiguidade no movimento, ou ainda sua maturidade espiritual para se impor. Nunca. Houve sempre um respeito e paridade recíprocos. A experiência de unidade com Lilu foi um grande dom de Deus para mim. Esse que era responsável atualmente, ele é um sacerdote e mora lá no centro do movimento. Aí outro diz assim: me vem espontâneo agradecer a Deus a sua maneira de enfrentar todas as situações com profundidade, sabedoria, paciência e confiança em cada um e cada uma que ele passava ao lado e com quem convivia. Nunca a via alterada ou preocupada, mas sempre firme em pé. Expressava o seu uno com Chiara, com Deus, e por isso contente, com um sorriso que vem de dentro. Outra ainda. Lilu chegou em Portugal com uma presença de serenidade e fortaleza. Tinha uma visão global e precisa da obra. Os seus dons de simplicidade, humildade, capacidade de perdoar, de ver o novo, foram uma força importante para reacender e fortalecer relacionamentos, vocações e vida. O seu sim a Deus era tocante e dava a todos esperança e coragem. Esperança e coragem. Com um olhar, um sorriso, uma palavra. Mantinha também um grande senso de humor e alegria. Foi um instrumento de unidade dentro da cidadela da Mariápolis. Outra dizia ainda: viver no Focolare com Lilu foi uma experiência marcante. Ela me disse num momento de dificuldade: no Focolare pode faltar tudo, menos o amor recíproco. E era assim que procurávamos viver. Também nos momentos de descanso, quando jogávamos cartas, víamos um filme policial, cantávamos, contávamos anedotas, ríamos às gargalhadas, eram vividos procurando manter no mesmo nível o amor recíproco. Lilu era uma pessoa pacata, não se alterava nem se impunha, muito inteligente e culta, mas o que mais sobressaía nela era a humildade, que fazia com que sua bagagem humana e espiritual não prevalecesse sobre a caridade. Com ela, experimentei que tudo serve, nada se desperdiça na construção do reino de Deus. Aí tem muitas outras, viu? Que vão dizer, teve uma que diz assim: Lilu foi uma referência na minha formação espiritual, meu crescimento físico desde os 7 anos de idade. Fui embalada pelo seu amor, testemunho e carinho mariano, sempre embalada neles. Obrigada, Lilu, por seu amor, por me fazer entender e experimentar
a luz e a pureza de Jesus em nosso meio. Obrigada, Lilu, pelo seu amor, pela sua fidelidade. E porque eu vivi contigo no Focolário no Brasil e na Itália. Essa aqui foi uma outra companheira. A Clarice dos Viventes. Ela diz: o céu está em uma linda festa. Contem com meu amor e meus sentimentos. Lilu foi muito importante para mim. Outra. Estive 3 anos no Focolário de Lilu, no meu período no centro da obra. E eu sentia-me como se estivéssemos no Focolário de Chiara. O nosso coração pulsava pela obra no mundo inteiro. Era como se fosse um pequeno paraíso na terra. E agradeço o grande dom da vida de Lilu, raiz do ideal no Brasil, exemplo do amor materno de Maria, sempre pronta a escutar a todos, sem medida de tempo. Tá bom. Eu vi um texto que imediatamente me chamou a atenção. Vou lembrar do livro da Sabedoria, capítulo 6, capítulo 9, versículos 1 a 6. Oração de Salomão para obter sabedoria. Deus de meus pais, Senhor bondoso e compassivo, vossa palavra poderosa criou tudo. Vosso saber o ser humano modelou, para ser rei da criação, que é vossa obra. Regeu o mundo com justiça, paz e ordem. E exercer com retidão o seu julgamento. Dai-me vossa sabedoria, ó Senhor, sabedoria que partilha o vosso trono. Até mesmo o mais perfeito dentre os homens não é nada, se não tem o vosso saber. Amém.